Saudações! Aqui eu tô no meu quartinho do caos criativo. A gente, aliás, o Sasha, né, tinha proposto a questão dos juros negativos, então eu ia dar um pontapé inicial, estava pensando nisso. Bom, Jucão e Sasha e futuros agregados, que isso aqui deve virar uma rede enorme, né? Ah, Inicialmente, juros negativos, o que seria? E quais seriam os efeitos dele na prática? Bom, primeiro, basicamente, considerando inflação zero, juros negativo, você deixa um dinheiro aplicado e depois de 2 anos você, em tese, receberia menos do que deixou. Ou do ponto de vista prático, também pode ser uma inflação que supera os seus juros. Isso às vezes é até maior do que um juros formalmente negativo. Por exemplo, na inflação na Alemanha de 23, 24, houve perdas enormes sem ser formalmente um juros negativo. Vantagens do juro negativo, vamos supor, o governo está muito endividado, em vez de dar calote, imprime dinheiro e acaba com a dívida. Outra eventual vantagem seria incentivar a pessoa a, a investir e gastar o mais rápido possível. Agora, desvantagens, poupanças, eventualmente poupanças de pequenos poupadores, voltadas à compra de bens, também são carcomidas. E a outra questão é juros negativo, tudo bem. Agora, juros negativo vai ser negativo para todo mundo, não numa hecatombe como, por exemplo, 23, né, do exemplo, ou numa situação, olha, quem consegue ter poupança, quem consegue pôr até seus 30 mil num fundo, vai ter juros na prática negativo, que perca da inflação. Agora, quem tem seus canais e quem tem seus valores maiores consegue ter juros positivos. Então, aí pode ter um lado discriminatório do, do juro negativo. E eu ia perguntar se vocês teriam interesse de levantar, em paralelo com uma questão de juros negativo, dinheiro perecível. Isso aconteceu em algumas regiões, até onde eu sei, né? Na, na Europa medieval, formas de cobrar imposto, e em algumas cidades no pós-guerra, quer dizer, no entre-guerras, principalmente na Áustria, a mais conhecida Wörgl, W-O-R-G-L. Se quiser pôr isso no Google, mais dinheiro. Agora, para o exemplo inicial do, do que era o juros negativo, mais especificamente via dinheiro perecível, de uma forma, vamos dizer, democrática. O exemplo das cidades medievais, em algumas, em vez de cobrar imposto diretamente, era assim: em tal data, depois de tanto em tanto tempo, você deixa 10 moedas e só recebe 9 das moedas originais de volta. Perdão, das originais não. 9 moedas válidas para o próximo período. Você entrega 10 moedas e recebe 9 moedas válidas de volta. Isso fez com que o dinheiro não passasse a ser o principal modo de poupança.
As pessoas passaram a querer investir em bens imobiliários, no caso, no bom sentido ainda, a especulação imobiliária a gente fala depois. Quando eu quero dizer nesses bens, seriam melhorar as casas, melhorar as residências, investir no mercado da cidade, financiar uma catedral linda para juntar pessoas e juntar comerciantes. Lembrando, né, igreja, na prática, era um local de encontro também. E para o correspondente da época, para uma seguridade social, fazer suas doações para as igrejas, para poder ter alguém, para poder depois receber uma caridade de volta também. No caso dos anos 20, que eu saiba, não, anos 30, perdão, na Grande Depressão, nessa cidade austríaca, foi feito, não podia ser chamado de dinheiro, tanto é que esse prefeito foi processado depois, mas enquanto durou, eram as notas de trabalho ou certificados de trabalho. Na época de grande desemprego, ele tinha seus planos de construir. Tinha lá a caixa da prefeitura, só que em vez de pegar o primeiro plano da lista que ele tinha e gastar o dinheiro com isso, ele distribuiu notas entre a população que, mediante um ágio, quer dizer, mediante uma taxa, podiam ser reconvertidas no dinheiro convencional. Só que gastaria com isso. Teria, eu acho que somente 10%. Se eu tinha 100 dessas notas improvisadas, entre aspas, eu podia retomar 90, no caso shillings, do dinheiro austríaco. Ou seja, se todo mundo devolvesse, quisesse na mesma hora devolver esse dinheiro, teria um prejuízo. Foi um incentivo para o dinheiro circular. Só que de tempo em tempo, inclusive precisava ser paga uma taxa para manter o dinheiro com o mesmo valor. Em outras palavras, as pessoas eram incentivadas a investir e a gastar, e de uma forma democrática, quer dizer, não existia um porto seguro de aquela pessoa recebe juros negativos e eu recebo juros positivos. Isso durou não muito tempo. Algumas cidades queriam copiar esse exemplo, mas jornais ligados ao mercado financeiro começaram a bombardear essa iniciativa e foi cancelada. Enquanto durou, enquanto o desemprego estava alto, num patamar estável nas redondezas, em pouco tempo reduziu em torno de 25% nessa cidade. E enquanto obras públicas estavam paralisadas, essa cidade conseguiu fazer. Isso é uma conversa informal, não sei a lista, eu não vou procurar, mas incluía uma piscina pública para uma pequena cidade da Áustria na época. Bom, isso é uma parte inicial, um pontapé inicial, não sei se vocês gostaram, mas falou!